Boa noite, pessoal. Me chamo Eloine. Eu vou falar um pouco sobre o que é CIA e CIV. Em medicina, são abreviações para tipos de cardiopatias congênitas, ou seja, problemas no coração que estão presentes desde o nascimento. Ambas se referem a uma abertura no septo, a parede que divide as câmeras do coração. A CIA é uma abertura no septo que separa os átrios, câmeras superiores do coração, enquanto a CIV é uma abertura no septo que separa os ventrículos, câmeras inferiores do coração. Meu nome é Vanessa Alves Lopes de Jesus. Eu vou falar sobre os sintomas da CIA e CIV em crianças e adultos. Um desses sintomas temos dois que parecidos, como comunicação pequena e a comunicação grande. A comunicação pequena, ela já é presente desde o nascimento da criança, ou seja, a criança nasceu, o pediatra ele vai fazer todos os sinais vitais dela e no exame de escuta ele vai detectar que há um defeito cardíaco entre os atos interventriculares e o interatrial. E na comunicação grande, esses sintomas só surgem depois das primeiras semanas de vida, ou seja, a criança vai nascer, pode se levar de 1, 2 ou até mais semanas para se detectar que há esse defeito cognitivo cardíaco. Também, além disso, temos os sintomas como cansaço de ar, atraso no crescimento e desenvolvimento da criança. Exemplo, a falta de ar faz com que essa criança ela não tenha força para fazer a sucção da mamada. E com isso leva ela a perder peso e em casos mais graves ela ter uma alta desnutrição devido a esse cansaço ao se alimentar e a mamar. Também temos as dificuldades na prática de atividades, como se locomover, andar, devido à falta de ar e ao desempenho do crescimento. Em casos mais graves, temos a cianose, que é a coloração azulada da pele, que pode ser nos lábios ou até nas unhas. E em outros casos, temos o assintomático, que significa alguns casos da CIA e CIV, em especial se for nas crianças, pode se apresentar todos os sintomas citados acima. E por esse motivo de se apresentar todos os sintomas, possa ser que levem cerca de anos para ser diagnosticados. Em adultos, esses sintomas temos um que é detectado, o sopro do coração. Esse é feito com um clínico ou até mesmo com um médico cardiologista. Bom, eu vou falar como é feito o diagnóstico para a CIA e CIV. Inicialmente começa com o exame físico, que é aquele onde o médico pode ouvir um sopro cardíaco suave com um estetoscópio. A partir disso são pedidos exames complementares, exames de imagem. O principal deles é o ecocardiograma com Doppler, onde a eco mostra a abertura entre os átrios e o Doppler avalia o fluxo anormal de sangue passando pelo orifício. O eletrocardiograma, o raio-x de tórax também e em últimos casos, em casos muito raros, é usado o cateterismo cardíaco, que só quando há dúvidas sobre o diagnóstico. Meu nome é Graziele de Fátima Pires Ferreira e eu vou falar sobre o tratamento para CIVs e CIAs em crianças e adultos. Bom, o tratamento para CIVs e CIAs em crianças e adultos é praticamente igual. De início, o médico acompanha a evolução do problema. Em adultos, é usado alguns medicamentos para controlar quando se tem sintomas, em casos de insuficiência cardíaca, como os medicamentos diuréticos que são utilizados. Já em crianças, os orifícios geralmente se fecham espontaneamente antes da criança completar 2 anos de idade.
Em casos que a medicação não é suficiente para controlar os sintomas ou se o orifício for muito grande, é necessário intervenção com o cateterismo cardíaco. Tudo depende do tipo, tamanho e idade do paciente. No cateterismo, um catéter é levado até o coração, entrando por uma veia da perna e uma pequena prótese é colocada para fechar o orifício. Também, se haver necessidade, pode ser feita uma cirurgia de peito aberto, onde é colocado um retalho, feito de material biológico, fechando o orifício. É importante que as CIVs e CIAs tenham cura, desde que o tratamento seja correto. Na sequência, segue um vídeo explicativo do procedimento de cateterismo cirúrgico. Boa noite. O forame oval patente é uma pequena comunicação entre os dois átrios, causando a passagem de sangue de um lado ao outro do coração. Na correção percutânea, catéteres e guias são introduzidos na veia femoral, na virilha, sem necessidade de cortes. Após cruzar o defeito, o dispositivo de fechamento é posicionado, o primeiro disco é aberto no átrio esquerdo e o segundo no átrio direito, ocluindo o defeito. O fluxo normal é reestabelecido, sem mais passagem de sangue de um lado ao outro do coração. Meu nome é Vanessa Alves Lopes. Eu vou falar sobre os cuidados de enfermagem da CIA e CIV em pacientes que são os neonatos e adultos. Esse cuidado, ele envolve monitorar os sinais vitais, como frequência respiratória, frequência cardíaca, temperatura, oxigênio e pressão arterial. Avaliar se o paciente ele apresenta algum sinal de desconforto, como tosse, expectoração espumosa ou rósea, e também acompanhado de ortopneia, falta de ar. Em pacientes que passou pelo procedimento de cirurgia, temos que observar se o local onde foi introduzido o catéter, se tem presença de sangue ou algum sinal de infecção. Administrar as medicações conforme a prescrição médica, o horário correto e a dosagem correta. É dever do técnico a orientação para os acompanhantes, como pais e mães, orientar sobre os horários de visita, trocas de acompanhantes e os locais onde vão ser feitas suas refeições. Também orientar os acompanhantes que o hospital ele oferece apoio aos membros do familiar, como acolhimento social e psicológico, e também estimular a participação dos pais. Todos os hospitais que são infantis, eles têm a recriação como bibliotecário e tem alguns dias que fazem alguns teatros para que as crianças elas não se sintam ansiosas. E devemos também preparar os acompanhantes para a alta hospitalar desse paciente, como os cuidados do curativo em casa, manter limpo e seco, evitar que essa criança ela tenha muito esforço físico, como subir escadas, pular ou correr, manter a hidratação sempre que possível, alimentar-se com verduras e legumes e verduras e evitar alimentos gordurosos. Em caso de infecção, odor ou secreção na região que foi operada, comparecer ao hospital onde fez o procedimento. Agora vocês vão ver um vídeo de todo o tema que foi falado aqui e muito gratos pela colaboração de todos. Cardiopatia congênita, então, é uma anomalia na estrutura e na função cardíaca
cardiocirculatória, que pode surgir nas primeiras 8 semanas de gestação, quando o coração do bebê ainda está em formação. Esse problema dificulta a passagem sanguínea desse órgão para os pulmões ou para o corpo do bebê. Pode ser identificada no nascimento, na infância, na adolescência ou até mesmo na vida adulta. Isso depende do tipo da malformação do coração. Cerca de 1/4 dos recém-nascidos com cardiopatia apresentam sintomas de alto padrão de vida. E no Brasil, segundo Braga, nascem 23 mil crianças com problemas cardíacos e 80% precisam de tratamento cirúrgico. E, no entanto, cerca de 13 mil crianças não recebem tratamento adequado por falha no diagnóstico ou falta de vagas nas redes públicas. Com os avanços tecnológicos para a melhoria das condições de nascimento de assistência à saúde infantil, observou-se um aumento da sobrevida de crianças que nascem com algum tipo de anomalia congênita. Mas há um tópico importante que é interessante. Quantos cuidadores de crianças portadores de cardiopatia congênita estão informados acerca dessa condição de saúde, assim como a importância do cuidado qualificado que se deve ter O nascimento do bebê com cardiopatia congênita pode ser uma grave situação para os cuidadores. Por consequência, o apoio e a orientação durante os cuidados prestados são de extrema importância. Diante disso, emergiu a seguinte pergunta norteadora: quais são as orientações de cuidados para os cuidadores de crianças portadoras de cardiopatia congênita? Para saber isso, foi realizada uma revisão integrativa que abordou os estudos sobre a assistência aos cuidados de crianças portadoras de cardiopatia congênita. Foram selecionados 10 artigos para a construção do quadro, levando em consideração o critério de que estivessem relacionados ao tema e respondessem à nossa pergunta. De acordo com os estudos, verificamos que a falta de informação de estrutura adequada é o maior bloqueio para o atendimento com qualidade das crianças portadoras de cardiopatia congênita. É necessária a preparação dos cuidadores, dos quais a maioria são familiares, envolvendo muito empenho, dedicação em atividades cotidianas e acompanhamento durante o tratamento. É essencial o aprendizado adequado aos pais para um tratamento com qualidade e segurança, sendo necessário o apoio dos profissionais de saúde e principalmente da equipe de enfermagem. Para isso, foi criada uma plataforma digital